Eu vou dedicar o meu vídeo de hoje para um discurso que me arrepiou, cara. Um negócio que, assim, a meu ver é histórico, tá? Muita gente diz, né? Ah, Arthur, pô, você é um cara corajoso, meu. Você tem coragem, sei lá. Coragem teve esse cara para fazer esse discurso nesse momento, tá? E você vai ver que no começo ali parece um discurso assim até comum, parece uma coisa normal, parece um discurso de um político, e aí de repente tem uma surpresa. No meio tem uma surpresa. E para você que tem uma cabecinha dicotômica, que acha que o mundo é dividido em dois, entre o Bolsonaro, rei de todas as virtudes, e o Rodrigo Maia, malvadão, que quer acabar com o Brasil, então para isso tudo bem apoiar um condenado em segunda instância, tá, para a presidência da Câmara. Você realmente acha que um condenado em segunda instância por corrupção vai pautar na Câmara Federal projetos anticorrupção? Se você tem essa cabeça, né, se você acha bonito o gado, a Carla Zambelli assim, aplaudindo o discurso de um condenado, se você acha bonito isso, esse vídeo não é pra você, porque você é burro demais pra entender, tá? Não tem meias palavras aqui. Você é burro. Se você olha o gado lá, a Carla Zambelli, aplaudindo um condenado e falando, agora o Brasil vai reformar, pelas reformas agora o Brasil vai pra frente, agora, se você acha isso, você é burro demais pra entender o discurso a seguir. Se você tem mais de 2 neurônios, tá? Aprecie esse discurso, esse momento, e ainda dá tempo de você dar o devido valor para pessoas como essa que realmente fazem pelo país e não pelos seus próprios interesses, pelo ego ou por um oportunismo barato de momento. Um abraço e vamos questionar tudo. Esse cara tem o meu eterno respeito. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados e deputadas, peço licença, não costumo fazer isso, na verdade é a primeira vez que faço nessa tribuna, para ler brevemente um discurso voltado aos senhores e a todos aqueles que nos assistem. Nós não podemos ter uma eleição para a Câmara dos Deputados em que buscamos uma possível solução para os nossos problemas, nós, deputados. Quem precisa de solução para os seus problemas é a população brasileira. Todos sabem que nós vivemos uma crise institucional nos 3 poderes, sem precedentes. O discurso aqui é no sentido de resgatar a credibilidade da Câmara dos Deputados. Sabemos que o Executivo sempre interferiu e interfere nesse exato momento nos trabalhos dessa casa, em especial por ocasião das eleições. Nós não podemos, e aqui já revelo parte da pegadinha, porque o deputado Marcel Van Hatten leu o trecho desse discurso, não podemos ter uma Câmara que não cria leis, que não fiscaliza e que não representa os anseios do povo. O poder legislativo não pode ser subserviente ao executivo e submisso ao judiciário. Alguns de vocês devem ter estranhado o uso das palavras, a concatenação das sentenças, porque esse discurso não é meu. Esse é o discurso que na legislatura passada levou o deputado Jair Messias Bolsonaro à tribuna da Câmara para pedir o voto dos seus colegas. Ainda dizia ele: espero que haja segundo turno. Sei que as minhas chances são remotas. A minha chance só não é menor do que daqueles que não são candidatos. Mas patrioticamente eu me exponho, porque acredito no Brasil e em muitos de vocês aqui dentro. Uma legislatura depois, e o presidente Jair Bolsonaro está fazendo exatamente o que o levou a se candidatar à presidência da Câmara dos Deputados na legislatura passada. 110 bilhões de reais em cargos. A Fundação Nacional da Saúde, para dar nome aos bois, o FNDE,
o SUS e a educação básica do Brasil nas mãos de indicados, condenados, réus, denunciados por corrupção, lavagem de dinheiro, concussão, peculato. É na mão dessa gente que esses cargos se encontram hoje. Isso para não falar das emendas parlamentares. Temer conseguiu bater o recorde de emendas parlamentares no seu governo. E o seu governo teve reforma trabalhista, fim do imposto sindical, reforma do ensino médio, PEC do teto e 2 denúncias. Nem o Temer, que teve que enfrentar 2 denúncias em plenário, pagou tanta emenda quanto Jair Bolsonaro. Aquele que ia acabar com a mamata, aquele que ia acabar com o toma lá da cá, de fato, ele acabou com o toma lá da cá. Agora o que a gente tem é o toma lá, toma lá. Ele entrega os cargos, ele entrega os ministérios, ele entrega as emendas, mas não tem nenhuma reforma aprovada em plenário. Não tem nenhuma privatização aprovada em plenário. O governo sequer as apresentou. E nos poucos projetos que apresentou, não fez nada para que fossem aprovados dentro dessa casa. E os senhores sabem que eu estou falando a verdade. A Casa Civil não existe mais. Virou um parquinho para marmanjo andar de FAB pelo país e ficar sendo chamado de ministro. O governo se isenta de toda e qualquer responsabilidade das matérias que manda para essa casa. Joga nas costas do parlamento. Por isso, eu lanço essa candidatura de protesto, para mostrar o quanto o presidente Jair Bolsonaro não é nada mais do que um traidor. E essa não é a primeira vez que ele trai a população brasileira. Traiu quando prometeu acabar com reeleição, mas nunca mandou o fim da reeleição para o plenário dessa casa e já está em campanha para 22. Traiu quando disse que ia enfrentar os abusos do Supremo, mas pediu para os seus senadores tirarem as assinaturas da CPI Lava-Toga. Vetou o projeto desta casa que limitava decisões monocráticas do Supremo e se tornou amigo íntimo de Dias Toffoli, que ele, deputado Jair Bolsonaro, chamava de advogado do PT, hoje chama de amigo. Traiu quando disse que ia promover uma agenda reformista e de privatizações, mas manteve a EBC com um comentarista como se fosse a Coreia do Norte dando vivas ao presidente da República, fazendo propaganda estatal. Passou 2 anos de mandato e até agora o que a gente tem é 1/3 de reforma tributária, com os outros 2/3 prometendo o CCPMF. Traiu quando disse que ia acabar com uma mata, mas deu 4 milhões de reais para o seu filho Carluxo contratar uma equipe de propaganda sem licitação durante a pandemia. Disse que ia acabar com a mamata, mas dobrou os gastos com cartão corporativo. Disse que ia acabar com a mamata, mas pagou 41 milhões de reais para a empresa da esposa do seu advogado. Traiu quando disse que ia nomear um ministério técnico, mas escolheu 2 ministros da educação que não sabiam falar português. Um por não ser brasileiro, outro para o seu analfabeto funcional. E o terceiro, eu nem vou citar, porque eu não sei se o currículo é verdadeiro ou falso. Traiu quando disse que ia combater o crime, mas mandou medida provisória para essa casa para extinguir o COAF. Pediu foro privilegiado para o filho, barrou a aprovação da PEC da 2ª instância, suspendeu o julgamento de homicida, ladrão, estuprador, sancionando, sem conversar com a magistratura ou com o Ministério Público, a emenda do juiz de garantias. Sancionou também a lei de abuso de autoridade contra policiais, juízes e promotores. Tudo isso para proteger a si mesmo e a sua família de quadrilheiros, vagabundos e corruptos. Por isso, lanço essa candidatura de protesto com pauta única, o impeachment. Se estão incomodados em ser chamados de vagabundo, quadrilha corrupto, me processa e ganha na justiça. Eu sei que não tem culhão para isso, tem culhão para ficar falando na internet. Chega no plenário, é tudo tchutchuca do Centrão, é tudo venda de voto, enquanto todos
enquanto iam para a rua pedir Lava Jato, pedir COAF com Moro, pedir prisão em segunda instância, não pedia liminar para o Gilmar Mendes no Supremo. Não pedia liminar para o Gilmar Mendes no Supremo. Em 2019, quando eu me candidatei à presidência dessa casa, muitos colegas diziam que eu não deveria me candidatar porque não estaria na linha sucessória da presidência da República, porque não tenho 35 anos. Veja só que ironia, os mesmos que diziam que eu não poderia estar na linha sucessória da presidência da República por não ter 35 anos e que a casa não poderia perder essa prerrogativa, hoje votam num réu, num condenado que estará fora da linha sucessória, não por falta de idade, mas por denúncia de corrupção. Exatamente os mesmos que diziam que eu não estaria na linha sucessória, votam num sujeito condenado em segunda instância por improbidade. Votam num sujeito réu por corrupção e lavagem de dinheiro. E acham que isso é ser conservador. Acham que isso é ser liberal. Carlos Lacerda sentiria vergonha de ver um verme como Jair Bolsonaro chamando-se de conservador. Roberto Campos teria vergonha de ver um senhor como Paulo Guedes intitulando-se liberal. Ulisses Guimarães, em 1973, quando lançou uma candidatura contra a farsa da ditadura militar, seu objetivo era expor a farsa do regime que montava um teatro travestido de eleição presidencial. E o deputado Eduardo Bolsonaro, que grita no fundo, parece muito másculo agora, mas quando lhe chamei em debate, por repetidas vezes, na tribuna e no plenário dessa casa, fugiu com seus seguranças da Polícia Federal, por não ter a hombridade de falar no olho a olho. Parafraseando o doutor Ulisses, eu não sou o candidato vitorioso, eu sou o anticandidato para denunciar a anti-eleição imposta pela anti-república, fustigada pela compra de votos com cargos e emendas. Essas palavras do doutor Ulisses. Agora, minhas palavras. Prefiro perder uma eleição do que perder a minha alma. Prefiro perder uma eleição do que manchar o nome da minha família me associando a criminoso. Essa vergonha eu nunca vou dar para minha família. Se prepara, Jair Bolsonaro. A sua hora vai chegar. Quem vende a alma ao demônio aprende que o capeta cobra com juros e correção monetária. Vamos aguardar o resultado da presidência e o relacionamento do Bolsonaro com a presidência nos próximos meses. Obrigado, presidente.